Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Nova edição do programa Política Local, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pela CDU, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador do PSD em Almada. O programa está no ar aos sábados às 11 horas, com repetição aos domingos às 2 da tarde, e depois fica disponível também em podcast. Hoje temos 3 temas em agenda. O novo aeroporto, espera-se que o Governo anuncie a decisão na próxima semana. A reabilitação do antigo Liceu de Setúbal tem dado alguma polémica, não houve candidatura ao PRR e temos como último tema os primeiros 30 dias deste novo Governo, que se completaram há poucos dias, com essa nota de atualidade de ter sido apresentada agora muito recentemente, ainda há relativamente poucas horas, o novo programa, a nova estratégia para a habitação. Começamos então pelo novo aeroporto, o primeiro tema que temos aqui dos 3. O Governo deverá anunciar a decisão na próxima semana, mais exatamente na quinta-feira. O jornal O Setubalense publicava no final da semana uma notícia com a expectativa de alguns grupos, autarcas, a Associação de Municípios, o Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, também representantes da indústria, do comércio e a plataforma cívica BA6 não. E a expectativa é de que o aeroporto seja mesmo para construir em Alcochete, que a solução seja um aeroporto único, ou seja, a prazo deixar de existir a Portela, e a ideia geral é de que a região ficará muito surpreendida se a decisão do Governo não for em linha com isto que acabei de dizer, até porque Alcochete, nas conclusões do estudo da Comissão Técnica Independente, surgia também como a hipótese melhor colocada. Eu desta vez começo por Manuel Pisco, autarca há muitos anos em Setúbal, também com poderes executivos, e que já tem acompanhado este dossiê há muitos anos, do aeroporto, até noutros momentos em que estiveram em causa estudos e localizações. Manuel Pisco, que decisão é que espera do Governo, se ela for mesmo anunciada esta semana que vem? Bom dia a todos. Eu espero que a decisão seja coerente com os estudos ou com aquilo que veio ao público como sendo os estudos mais consistentes que foram efetuados até agora. Desde 2008 que o LUNEC apresenta como a viabilidade técnica mais favorável o Campo-Tiro de Alcochete. Julgo-se só a viabilidade técnica, sei só os estudos económicos também quanto a isso. Agora, o que é certo é que, mais proximamente, o quadro que foi dado a esta decisão foi dado um quadro bem definido pelo partido que estava a governar, o Partido Socialista, e pelo maior partido da oposição, o PSD. Decidiram criar uma Comissão Técnica Independente. A Comissão Técnica Independente funcionou o tempo que foi necessário, ouviu, fez os estudos que foram necessários, contratou ao exterior, chegou a uma conclusão. Apresentou. Depois houve aquele compasso que também gerou alguns mal-entendidos do PSD, de dizer que ia criar um grupo de trabalho, mas não disse que ia criar um grupo de trabalho para voltar a fazer um estudo, era para analisar o estudo. Parece que não há contraindicações em relação àquela conclusão que apareceu como a mais óbvia em relação à utilização dos terrenos do Campo-Tiro de Alcochete. E, portanto, logicamente, é essa a medida que se espera. Mas também não espero só essa. Espero uma outra medida que seja qual é o enquadramento económico que se vai dar a este projeto. E qual é o económico e infraestrutural. Portanto, há outra notícia que aparece também, apareceu agora, ontem, em relação à necessidade que a área metropolitana de Lisboa tem de desenvolver o plano de infraestruturas. E a decisão do aeroporto é, obviamente, há a terceira travessia, se não há a terceira travessia, se é só ferrovia, se é rodovia e ferrovia. Portanto,
Isto tem que ser planeado de forma conjunta, não pode ser agora decide-se autoestradas ou pontes, logo decide-se aeroportos, logo decide-se... Não pode ser assim. Tem que haver aqui um estudo integrado destas grandes infraestruturas. Portanto, o que eu espero é que haja uma lógica a sustentar a decisão que venha a ser tomada, mas também com a projeção económica que já ouvimos as mais variadas, não é? Que o aeroporto de Lisboa, que estava a arrebentar pelas costuras já não sei quantos anos, depois já notícias desencontradas, mas já, notícias que não produzem sequer as suas opiniões, mesmo que sejam técnicos ou sejam balizados na matéria, mas tal como em todas as áreas, há sempre diferenças de opiniões. Mas é preciso encontrar isto em termos de desenvolvimento económico. Qual é a projeção em termos de utilização do aeroporto que é necessária? Qual é o faseamento possível? Apesar de tudo, as últimas notícias após o anúncio da decisão ou das conclusões da Comissão Técnica Independente era de que haverá ainda mais um tempo para a utilização possível do aeroporto de Lisboa tal como está, ou com alguma ampliação, ou com algumas melhorias, não é? Pronto, isso tem que ser tecnicamente estudado e mostrado também à opinião pública. A população tem que saber com que linhas é que... porque estes encargos, estes custos são para o povo português. Vai ser pagos ao longo do tempo, de alguma maneira. E conforme estas obras vão ter o custo económico absorvido pela atividade económica que vão também produzir e pelo retorno mais longo ou mais rápido, é importante para as pessoas saberem qual é a viabilidade económica destes investimentos. Portanto, isto tem que ser tudo claro. Andamos aqui à procura de decisões parcelares, agora a terceira travessia, agora a autoestrada, agora a ligação não sei aonde, agora a ligação ferrovia norte-sul, agora a aeroporto. Isto tem que ser um planeamento integrado. É isso que eu espero que o Governo consiga fazer e deixe de se andar a fazer este jogo de empurra quase, ora, decisão para aqui, decisão para ali, decisão para a frente. Nós precisamos de ver alguma noção de planeamento. E isso começa, quer se queira, quer não, pelos políticos. Porque os técnicos fazem estudos e avaliam soluções no seguimento das orientações que politicamente forem transmitidas. Era bom que os políticos entendessem que têm que ter uma noção de coordenação infraestrutural que tem que ser feita, das infraestruturas todas, nas várias áreas, que tem que ser feita para perceber quais é que são as necessidades reais do país, as necessidades da economia, as necessidades de desenvolvimento económico e social, que depois são geradas por aí, e a viabilidade económica para as realizar e depois os modelos de financiamento que também têm vindo a seguir. Isto sem entrar na linha de conta, independentemente, aqui é que tem que haver independência dos interesses particulares que, nomeadamente, estão em jogo entre o concessionário da ANA, não é? Que é aqui o principal contra-interessado numa solução mais definitiva e de futuro com o aeroporto em Alcochete, e está, sobretudo, interessado numa pequena solução de menores custos, porque os custos de construção estão incluídos no contrato de concessão da ANA, que, tal como nos outros contratos, quer ampliar ao máximo os lucros e os rendimentos que está a tirar de forma exorbitante da concessão que obteve em condições absolutamente, ia dizer escandalosas, mas enfim, muitíssimo favoráveis, exageradamente favoráveis, e está a querer fugir às responsabilidades do investimento. Portanto, isso aí é que tem que haver independência na decisão política. É isso que espero. Ivan Gonçalves, também na sua perspectiva, que expectativas é que tem quanto à decisão do Governo nesta matéria? Eu introduzo aqui também um outro tema que o Manuel Pires também já aflorou, que é a necessidade de um plano de mobilidade urbana para a área metropolitana de Lisboa. A TML, a empresa dos transportes metropolitanos que vai pagar este estudo que está adjudicado e que são 300 mil euros para estar pronto em 15 meses, diz que não pode esperar mais, tem que avançar, não pode esperar pela decisão do aeroporto. Também a autarca, o Ivan Gonçalves, perguntava-lhe se realmente um estudo deste género é admissível que possa ser feito sem haver decisões relativamente a infraestruturas como o aeroporto, como a terceira travessia do Tejo, e o que é que espera para o aeroporto quanto à decisão do Governo na próxima semana?
Olá, muito bom dia antes de mais a todos, e em especial a quem nos ouve lá em casa, mas também aqui aos meus colegas e ao Francisco. Bom, vamos então por partes. Eu diria que, no meu primeiro plano, a questão do aeroporto tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. E essa não é só uma questão de dimensão regional, é mesmo uma questão de dimensão nacional. O aeroporto de Lisboa, tal como o conhecemos e tal como está neste momento, é um gargalo, se quisermos, naquilo que é a atração, a capacidade que o nosso país tem para ter mais visitantes, para ser também se quisermos, um hub entre a Europa, a África e a América Latina, até beneficiando da nossa posição que é, nesse aspecto, de privilégio, graças também às relações que nós temos espalhadas pelo mundo todo, e portanto eu diria que o país precisa de ter um aeroporto que não tenha os constrangimentos que a Portela tem neste momento e que permita que Portugal possa assumir também esse espaço e que, para além de todas as considerações que possamos ter sobre a existência de um aeroporto que hoje em dia está quase no centro da cidade, o que começa a ser uma raridade na Europa, mas que apesar de tudo, enfim, também não deixa de ser algo que quem nos visita aponta como positivo, mas pronto, para quem mora em Lisboa acaba por ser obviamente um problema. Enfim, mas diria que esta questão é mais premente neste momento, é preciso decidir onde é que é o aeroporto, nós já vamos com anos de atraso, podíamos escalpelizar sobre quem foram as forças que de alguma forma foram bloqueando esta decisão, mas isso também é uma discussão que já foi feita. Eu diria que neste momento é preciso decidir. Depois, sobre as várias possibilidades que existem, parece-me que se torna cada vez mais consensual que Alcochete é a melhor possibilidade dentro daquilo que é a área metropolitana de Lisboa e dentro daquilo que são as reais capacidades esta decisão, mas isso também é uma discussão que já foi feita. Eu diria que neste momento é preciso decidir. Depois, sobre as várias possibilidades que existem, parece-me que se torna cada vez mais consensual que Alcochete é a melhor possibilidade dentro daquilo que é a área metropolitana de Lisboa e dentro daquilo que são as reais capacidades e os tempos de deslocação entre todos os pontos da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, não sou especialista, não me quero nisso substituir ao trabalho que a Comissão Técnica Independente tem vindo a fazer. Acho que, face aos dados que têm vindo a ser públicos, parece Alcochete, ou aliás todos apontam para que Alcochete seja a decisão que venha a ser tomada, e acho que a nossa região tem legítimas expectativas de que seja essa a decisão que vai ser tomada, o que me parece que é muito positivo para o nosso distrito. Depois, sobre a questão do plano de mobilidade, obviamente um plano de mobilidade feito de forma integrada para toda a área metropolitana de Lisboa tem que ter em consideração o aeroporto de Lisboa, quer dizer, um aeroporto que terá a utilização de milhões de pessoas por cada ano, e portanto, obviamente essa é uma pedra fundamental, não é a única, há outros fatores que são importantes neste sistema de mobilidade, e para nós em particular, na Península de Setúbal, e mais ainda, para quem está no norte da Península de Setúbal, ou seja, a sul do Rio Tejo, esse é hoje um dos maiores problemas com que as populações se enfrentam. Basta recordar que nos estudos recentes que nos dizem quais é que são os concelhos onde as populações perdem mais tempo em viagens todos os dias, são os concelhos da margem norte da Península de Setúbal, aliás, da faixa norte da Península de Setúbal, do Arco Ribeirinho Sul, aqueles que têm piores resultados nestas estatísticas, ou seja, estes concelhos, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, são aqueles onde as populações mais tempo demoram a fazer deslocações diárias, porque sabemos, grande parte destas populações, trabalham na margem norte do Tejo, trabalham em Lisboa, e o tempo que demoram, ou que perdem, que gastam nestas viagens é absolutamente excessivo. É verdade que há muito trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos de promoção do uso do transporte público, nomeadamente a questão dos passes a custos acessíveis, a drástica redução no preço dos passes. Temos também uma nova frota de barcos a circular no Tejo em breve, isso é obviamente importante, mas há muitos outros fatores do ponto de vista da mobilidade. Houve também a questão da renovação da frota rodoviária e as novas linhas, mas há muito trabalho que é preciso ainda fazer para que
em toda a área metropolitana, em especial aqui na margem sul, na margem esquerda do Rio, que o transporte público seja acessível a todos e que que tenha qualidade para que todos possam usufruir dele. E, portanto, há outras dimensões que eu acho que também têm que ser tidas em conta, mas que me parecem um pouco mais, não no curto prazo. Desde logo a questão da terceira travessia, se esta terceira travessia, da terceira e de uma eventual quarta travessia, da questão da ligação Chelas-Barreiro, da implicação que ela pode ter no plano ferroviário nacional, a questão do túnel imerso entre Trafaria e Algés para completar a cintura externa ao redor da cidade de Lisboa. Tudo isto são temas que eu acho que têm que estar na agenda e para os quais nas quais o país tem que trabalhar. Porque se há coisa que eu acho que nós, enquanto autarcas desta região, também não podemos deixar, é que ela seja votada ao esquecimento, quase como se fosse os temas da mobilidade aqui no nosso distrito, ou nesta nossa área metropolitana, quem vive ao redor de Lisboa, como se fossem temas de terceira ou de quarta ordem. Não são. São mesmo dos temas mais importantes que nós temos no dia-a-dia das nossas populações e para os quais nós temos que lutar todos os dias. Nuno Matias, perguntar-lhe também o que é que espera que o Governo decida sobre a localização e o tipo de aeroporto e quanto a este plano de mobilidade da área metropolitana de Lisboa, saber se tem relação e também qual é a sua expectativa. E eu acrescentava aqui uma pergunta, que é se o Nuno Matias acha que 30 dias depois de tomar posse, se o Governo tomar uma decisão e a anunciar na próxima semana, se já é cumprir o que muitos defendiam, que tinha que haver rapidez na decisão deste dossiê. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, aos nossos ouvintes, ao Manuel, ao Ivan e também a Si Francisco. É um gosto aqui estar convosco. Em relação à decisão, eu penso que o Governo, não sei qual é o calendário, não estou por dentro do processo, mas eu diria que é um estudo e há um conjunto de informações que desde há muito tempo estão presentes. Foi apresentado o relatório final da Comissão Independente. Como disse o Manuel e bem, o PSD resolveu criar um grupo de trabalho para analisar esse mesmo documento e, portanto, eu acho que, do ponto de vista técnico, esse trabalho estará ou pronto ou prestes a estar pronto para haver uma decisão. Independentemente de qual seja, eu acho que, fundamentalmente, devia haver um primeiro raciocínio e reflexão, que é que tipo de solução é que queremos e se queremos que seja um aeroporto construído de raiz e na sua plenitude com investimento significativo por parte do erário público, se queremos que seja integrado num processo de renegociação que a mim pessoalmente me parece mais equilibrado com a concessionária, sem com isso tentar onerar os contribuintes de forma direta com um investimento que, se for feito como um todo e de uma só vez, bom, há quem diga que nunca custará menos de 7 a 8 mil milhões de euros e, portanto, daí eu pessoalmente me sentir mais confortável se fosse um investimento feito de forma faseada e gradual e sem pôr em causa numa primeira fase aquilo que a mim também me parece, e o Ivan disse há pouco e parece-me bem, o valor económico e a vantagem competitiva que é ter o aeroporto da Portela com aquela localização, sem prejuízo de percebermos que há aqui alguns impactos negativos na população envolvente e que, das duas uma, ou é possível mitigar e resolver, ou então no futuro, com o processo gradual, possa então encaminhar-se para outra solução, mas esse valor da Portela acho que também deve estar em cima da mesa de quem decida, e eu, lá está, não sei exatamente aquilo que está em cima da mesa do Governo, seja na localização, seja nesta solução eventualmente dual, seja eventualmente também no envolvimento do concessionário a outra escala. Permita-me também, complementando, que realmente a ser feito em Alcochete, ou mesmo, perdão, que fosse feito no Montijo, há aqui um trabalho de mobilidade e de acessibilidades que a Península de Setúbal e toda a área metropolitana deve continuar a construir. Porque quando se lançou um plano tarifário para os transportes,
eu na altura também o disse, para além do plano tarifário é importante que exista uma rede. E essa rede tem que existir, seja nos transportes públicos, até para desincentivar o uso do veículo particular, seja também do ponto de vista de acessibilidade e mobilidade, e aí, também concordando com o que aqui já foi dito, eu acho que o fecho da Cril é fundamental, através do túnel Algestra-Faria, que não serve para levar mais carros para onde quer que seja, serve para distribuir os tráfegos, os fluxos e melhorar as acessibilidades, porque o desincentivo do veículo tem que se fazer de outra forma, seja no estacionamento, seja com uma rede estruturada e articulada de transportes públicos, e portanto, a ser feito, como acho que deve ser feito, na margem sul, o futuro aeroporto de Lisboa, seja com uma solução de investimento total, seja com investimento faseado, tudo isto só conjuga o incremento de necessidade para que exista efetivamente este plano de mobilidade e acessibilidades, que eu acho que também extravasa muito os transportes metropolitanos de Lisboa, que devem ter uma parte significativa, não deixo de o reconhecer, mas eles têm que articular com os outros operadores, têm que articular com outras formas de mobilidade, de forma a que, na realidade, exista um plano integrado que permita, de uma vez por todas, criar condições estruturais de acesso, de mobilidade, mas que reduza os tempos e os percursos, que desincentiva a utilização dos veículos particulares e que torne mais racional o acesso aos diferentes locais, na certeza de que, se vamos ter uma infraestrutura estratégica, ainda por cima do lado sul do Rio Tejo, é fundamental que ela própria também seja municiada de pontos de acesso, seja transportes públicos, transporte individual, de acessibilidades, e tudo isso é um conjunto de investimentos que devem ser repensados, e por isso é que eu falava há pouco na renegociação da concessão com a ANA Aeroportos, mas também se calhar tem que haver uma renegociação da concessão com a Luz ao Ponto, onde na minha opinião também deve haver situações que criem discriminação positiva para os habitantes ali de um conjunto de concelhos que não têm alternativa para chegar à capital, e portanto nessa lógica devem também ter medidas de discriminação positiva, e na minha ótica devia haver até isenção para essas situações, porque não há alternativa, o princípio do utilizador-pagador ali não está cumprido, e portanto há aqui todo um repensar que vai desde o modelo de financiamento a um conjunto de concessões, mas também à reflexão sobre qual o ritmo dos investimentos e de que forma é que eles podem ser pagos e tentando evitar-se que vá ao erário público tanto quanto possível. Essa lógica deve estar subjacente a esta discussão e, portanto, eu acho que o Governo, uma vez que são temas que já estão em cima da mesa há algum tempo, no que diz respeito ao aeroporto, certamente estará mais habilitado, mas há aqui outras discussões que também não há de ser grande novidade para os decisores, porque muitos deles já conviveram com estes problemas, seja enquanto autarcas, seja enquanto responsáveis nacionais na Assembleia da República, e portanto não me parece que o Governo esteja com falta de capacidade, e aliás demonstra com o ritmo com que está a apresentar uma série de iniciativas, e portanto acho que a decisão é bom que venha, porque também concordo, já se perdeu demasiado tempo. Nuno Matias, eu aproveitava, se me permite, para aprofundar aqui uma matéria que já não é a primeira vez que refere, assim de raspão, que é a ideia de que, penso que está a pensar no Concelho de Almada, os habitantes deveriam ter direito a uma discriminação positiva nas portagens da Ponte 25 de Abril, por não terem, segundo é o seu argumento, forma alternativa de se dirigirem ou se deslocarem para Lisboa. Pode desenvolver melhor esse raciocínio e esse fundamento? É que, segundo me parece, esse princípio é aplicável também aos concelhos todos até quase a Setúbal, se contarmos que na ponte Vasco da Gama também não é propriamente uma alternativa porque se paga a mesma taxa. Mas, Francisco, eu não disse que era só para Almada. Aliás, quando eu tive a ocasião de apresentar esta proposta em reunião de Câmara e foi aprovada por unanimidade, foi exatamente a pensar num conjunto de concelhos da Península de Setúbal que não têm uma alternativa racional. Bom, nem é racional eu ir a nada
da Almada para Lisboa, como também não é racional eu pegar no meu veículo particular ou ir de transportes, que tenho que pagar, e no veículo particular tenho que ir a Vila Franca para conseguir apanhar a primeira ponte que não seja taxada. E, portanto, isso necessariamente o princípio do utilizador-pagador, que eu concordo que exista, deve contemplar um conjunto de isenções para as situações onde a população não tem alternativas. Ora, é este o caso, e, portanto, nem é só para a Almada, eu defendo que seja para um conjunto de concelhos que, racionalmente, hoje em dia, a única forma de chegarem à capital do país é taxando, ou então dedicando-se à natação competitiva. Isso não faz sentido, nem é racional, e, portanto, sabendo nós isso, acho que também não deve ser o governo ou o erário público a pagar estas isenções. Deve haver aqui um regime de renegociação das concessões, seja pelo prazo, que se encontre aqui uma alternativa, de forma a que, garantindo-se que exista aqui uma alteração de circunstâncias e do modelo da concessão, que na minha opinião também passa por criar o túnel Algestra-Faria, e até ligando à rede de transportes ferroviários, nomeadamente com a questão do metro, que fará sentido também aí robustecer a capacidade de transporte e de ligação entre margens, e portanto, havendo essa redefinição do modelo de concessão, acho que estão criadas as condições não só para criar mais soluções, como também para haver estas discriminações positivas que protejam a população que necessariamente hoje em dia não tem alternativa. E esse é que é o princípio do utilizador-pagador, é que se me disserem que existe uma alternativa à ponte 25 de Abril para alguém que mora no Concelho de Almada, no Concelho de Seixal, no Concelho de Sesimbra, no Concelho do Barreiro, que aí tanto pode ser para a 25 de Abril como para a Vasta Gama, eu diria que não é racional, porque todas as alternativas são taxadas. E, portanto, esse é o princípio e essa é a proposta, que se redefina os processos de concessão, neste caso com a luz ao ponto, e que se tenta encontrar medidas de discriminação positiva para quem hoje em dia não tem nenhuma alternativa. E essa discriminação positiva justifica-se no que diz respeito a outros utilizadores, os que vêm mais de sul, do Algarve, do Alentejo Litoral, com base em quê? Na lógica de que da frequência, a população precisa de uma deslocação muitas vezes diária, enquanto esses outros utilizadores será uma necessidade mais esporádica? Eu diria que não é despiciando que se perceba que os principais afetados são os habitantes da Península de Setúbal, que necessariamente muitos deles fazem um movimento pendular de forma diária para Lisboa, onde trabalham. E, portanto, havendo esse movimento pendular, que é um movimento regular, eu penso que esse é o critério que deve diferenciar este objeto de isenção. Sendo que, para a população mais a sul, necessariamente começa a ser mais duvidoso que não existam alternativas, porque podem se desviar para uma estrada nacional que vá por Vila Franca, por muito que se possa achar que é um bocadinho irracional face às condições que hoje em dia existem, mas aí há alguma alternativa que se possa eventualmente discutir, mais ou menos, mas existe. Para estes concelhos, na realidade, não existe qualquer alternativa. Barco paga, comboio paga, veículo particular paga, e, portanto, necessariamente estamos a falar de veículos que necessariamente levam pessoas que vão trabalhar, têm esse movimento pendular porque é fundamental para a sua vida, não só familiar, mas profissional, e, portanto, o Estado, se quer ser uma pessoa leal para o cidadão, tem que dizer, ok, existe um conceito de utilizador-pagador que deve terminar no momento em que começa uma realidade que não tem nenhuma alternativa racional. E, portanto, não é fazer 50 km de veículo particular a mais para tentar fugir a uma portagem que é racional considerá-la como alternativa. Outra coisa é diferente, é que quando... Bom, já ficou a ideia principal, obrigado Nuno, também já levámos aqui e por culpa minha, digamos assim, há algum tempo com esta questão que não é lateral e é verdadeiramente local e regional, mas não era bem o nosso foco hoje. Manuel Pisco, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão de decisão que se espera sobre o aeroporto ou sobre a mobilidade, se não passamos a outro tema, o Ivan Gonçalves, a mesma coisa.
Ivan pela minha parte, não. Manuel Pisco tem o microfone desligado. Claro. Sim, é esperado pela decisão e o enquadramento da decisão para perceber a lógica e a viabilidade. O fundamental é começar a tomar decisões com um enquadramento entendível e com uma viabilidade que se perceba que existe e que é sustentável, que é fazível. É o que vamos ver, o que é que vem a ser anunciado para depois avaliar. Passamos então para o segundo tema de hoje, que suscitou alguma polémica em Setúbal, pelo menos em certos meios, que é a reabilitação da escola secundária do Bocage, o antigo liceu. É uma escola que está muito degradada, foi classificada como das prioritárias na lista que o Governo elaborou com vista a encontrar soluções de financiamento para recuperar essas escolas e, entretanto, as candidaturas a esses planos de recuperação das escolas da primeira lista fecharam, terminaram os prazos e esta escola não foi candidatada pela Câmara de Setúbal. A Câmara Municipal explica que não houve tempo, que quando recebeu a escola, a delegação de competências em Setúbal foi recebida só no final do prazo. Foi preciso fazer um levantamento das necessidades, fazer um estudo prévio, que esse estudo prévio só ficou pronto, aprovado, digamos assim, só recebeu luz verde da Direção-Geral de Educação já depois do final do prazo das candidaturas e, por isso, o município de Setúbal responsabiliza o governo do PS pela falta de candidatura do liceu, não só por não ter assumido logo a recuperação da escola enquanto ela era uma competência do Estado Central e depois por não ter havido uma resposta da Direção-Geral de Educação a tempo de esta candidatura ser elaborada para este aviso que foi lançado. Ivan Gonçalves, começava desta vez por si, não sei o que é que teve a oportunidade de perceber deste caso e pelo que percebeu, a que conclusões é que chega? Bem, eu antes de mais acho que há aqui uma peça que falta neste puzzle, é que nós não sabemos, ou pelo menos eu não sei, o que é que a DGEST diz destas afirmações que são feitas pelo Sr. Presidente da Câmara de Setúbal. Aquilo que me parece também é que há aqui alguma tentativa de justificar a inação a que a Câmara de Setúbal já nos habituou ao longo destes quase 3 anos de mandato. Aquilo que vem justificar é dizer que não fizeram porque a DGEST não deu uma resposta em tempo útil, a resposta pelos vistos foi dada em março e as candidaturas, do que eu percebi, eram até ao final de abril. Eu diria que as candidaturas, ou melhor, a instrução do processo, a preparação das candidaturas podia ter começado a ser feita ainda antes de haver uma resposta final da DGEST, mas enfim, não sei, não conheço o processo em pormenor. Acho que a necessidade que o Sr. Presidente da Câmara tem de vir justificar mais este falhanço, enfim, parece um bocadinho uma tentativa de sacudir a água do capote, pronto, um pouco ao estilo daquilo que já nos tem vindo a ser habituado, que já nos tem vindo a habituar. O problema, no fim de contas, é que aquilo que devia acontecer, que é a requalificação do antigo liceu, parece que fica comprometida, e isso é que me parece que é uma péssima notícia, porque perde-se até a possibilidade de reabilitar esta obra e de podermos fazer com recursos, com financiamento europeu, o que neste caso, aliás, penso também era útil, não é? Escusávamos de estar a recorrer aos impostos dos contribuintes, neste caso dos contribuintes portugueses, portanto isso seria sempre uma melhor forma, se existem fundos europeus para fazer esta reabilitação, acho que era um mecanismo melhor. Pelos vistos não foi possível, por culpa das entidades todas, o Sr. Presidente diz que é da DGEST, enfim, não tenho certezas, mas acho que é mau, é para os habitantes de Setúbal, para ser sincero. Manuel Pisco certamente tem mais, além de uma perspectiva diferente, aposto, tem mais informação sobre este caso com certeza e pode-nos ajudar a perceber também. Não é preciso ter mais informação do que ninguém daquilo que já veio público. Por exemplo, não é, para não focar só isto em Setúbal, por que razão é que a Câmara de Cascais decidiu avançar com a reabilitação de escolas, porque tem disponibilidade financeira, assumiu assim, e avança. E depois, quando o Governo entender ou conseguir pôr as candidaturas em PRR, logo porá.
Cascais, Setúbal. Só no final de março é que a DGEST deu ok, fez ao plano de viabilidade da construção. Não há projetos da escola. O Ministério da Educação não os tem, não existem. Tem-se que fazer o levantamento por inteiro. E só no final de março, o estudo prévio tem o ok. E está em vigor um aviso que termina em 30 de abril para se fazer todo o planeamento, todo o plano de reconstrução da obra e todos os projetos de especialidade. Mas isto é viável na cabeça de quem? É evidente que tudo está, não apresenta porquê? Na perspectiva do burocratismo. Há um aviso que está feito até 30 de abril, independentemente de haver projeto ou não haver projeto. Isto não é gerir, não é nada. Não é gerir, não é nada. Onde não há, nem sequer as plantas existem nos edifícios. Os edifícios escolares nem sequer têm planta. O Ministério não tem os processos de construção. E são edifícios já têm umas décadas, não é? E não foram apresentados. Portanto, a Câmara tem que fazer um levantamento total do edifício, não é? E faz um estudo prévio para aquilo que é necessário. É aprovado esse estudo prévio, tinha que passar para o ok da DGEST, passou no final de março. Como é que até ao final de abril era possível, porque é o requisito exigido para a candidatura, que seja apresentado todo o projeto de remodelação com todos os projetos da especialidade, de eletricidade, de saneamento, de esgotos, tudo, não é? Como é que isso se faz em 30 dias? Mas isto é para brincar aos projetos e aos financiamentos ou é para resolver de facto os problemas que existem? Há outras câmaras que estão, olha, eu tinha aqui dinheiro disponível, façam lá, arrumem lá, tomem lá conta da questão da gestão do PRR, que este governo parece-me que ainda não conseguiu tomar conta disto. E tenho a sensação de que em vários setores as medidas, a execução das medidas do PRR estão a ficar paralisadas. Porque até nas CCDRs também. Os responsáveis estão a ver que aqui e ali começa a ser um diretor demitido, um presidente deste órgão demitido, e a malta, quer dizer, passa a expressão, os responsáveis dos serviços começam a ficar uma expectativa, vamos lá ver se recebemos orientações, que é para ver se a gente não está a pôr o pé ao lado. Mas não há notícia de que o controle de gestão, que é preciso que exista, de tal forma que tem que se esclarecer, por exemplo, esta divergência brutal, é uma divergência enorme, entre a perspectiva que o atual governo tem do nível de execução do PRR, falando em, olha, o 2030 está a 5%, o PRR está baixíssimo, e depois ouvimos a Comissária Europeia, que está em Bruxelas, a dizer que Portugal tem um dos melhores níveis de execução do PRR na Europa. Há qualquer coisa que não bate certo. Eu não sei se é o governo anterior que dizia que isto estava tudo no tempo certo, não sei se é este governo que isto não está, mas nitidamente este governo não percebe nem quantas tranchas já foram entregues a Portugal, nem em que situação é que está, nem os planos nem os prazos. Agora, andarmos aqui à volta de uma questão que é puramente burocrática, é a data em que se põe um aviso de final de uma candidatura. Os avisos todos são alterados. Adiam-se, prolongam-se as candidaturas, todos os avisos de financiamento ao PRR. Agora, um aviso de restauração de edifícios, de escolas, que à partida não têm plantas, que não têm nada, tem que ser o levantamento feito no terreno completo, como aqui foi feito o caso. E Manuel, depois, sim, essa parte já tinha... apresentar os projetos, isso não existe. Portanto, essa claro parte já tinha apresentado. Vamos passar ao Nuno Matias também para termos ainda tempo para o terceiro tema, e já agora eu refiro que estamos a falar de uma obra que, segundo o município de Setúbal, é de 15 milhões de euros. Será uma obra de grande envergadura comparada com outras escolas aqui da região, por exemplo. Ainda esta semana houve municípios que assinaram este contrato com o Estado, com o Governo, na CCDR LVT, da região de Lisboa e Val do Tejo. O município do Barreiro, por exemplo, candidatou uma escola no valor de 7,8 milhões, e também já é uma escola grande, mas esta de Setúbal que estamos a falar, a obra será de 15 milhões. Nuno Matias, sobre este tema, o que é que pudeste dizer? Já agora, Francisco, já agora também dizer, no Barreiro, com uma Câmara do Partido Socialista, pelos vistos foi possível fazer aquilo que em Setúbal não foi, não é? Isso é uma evidência, parece-me. Conhece os processos, acabou de dizer que não conhecia os processos, agora já conhece, Ivan, mas é a mesma coisa? Foi preciso fazer o levantamento do edifício todo? Sabe qual é a obra? Mas os requisitos vão ser semelhantes ou não? Ou os requisitos são diferentes de uma Câmara para outra? Os edifícios é que são.
As plantas é que são, existem ou não existem? Cara, mas cada obra é uma obra, não é? Agora, Claro. o está todo ele... Bom, se me permitem... A necessitar de uma regulação total. Manuel, vamos ouvir o Nuno Matias também. Nuno Matias. Se me permitem, e apesar de também não conhecer a fundo esta circunstância e este projeto especificamente, para saber se a responsabilidade é mais da autarquia, se é mais da DGEST, se foi aqui uma precipitação do ponto de vista de ambição de apresentar uma candidatura em cima do acontecimento, eu acho que estes processos do PRR, e bem como também o Portugal 2030, como já o Portugal 2020 e outros quadros comunitários anteriores, já deviam ter servido de lição para as autarquias, e eu defendo isto há muitos anos, que é, nós temos que, nós autarcas, temos que acelerar os processos de projetos que não têm que necessariamente ser feitos logo, mas que devem estar em carteira para que, à medida que são abertos avisos, programas de apoio, linhas de financiamento, que hoje são para escolas, para a habitação, amanhã podem ser para outras áreas, em que há questões que as câmaras não precisam de necessariamente ter tudo a avançar ao mesmo tempo, nem é possível do ponto de vista financeiro, mas os projetos são fundamentais que comecem a ser trabalhados com tempo para que, à medida que aparecem as oportunidades, seja possível apresentar candidaturas e executá-las em tempo útil, de forma a ser elegíveis. E quando digo isto, eu não estou a fazer uma crítica diretamente à Câmara de Setúbal, se calhar não teve tempo, se calhar não tinha esse estudo já pensado, apesar da delegação de competências ser mais recente. Então não se lembra quando elas foram entregues. Aquilo que eu tenho a certeza é que, independentemente desta questão específica da Escola do Bocage, eu acho que há aqui uma questão mais geral e mais estratégica que deve mobilizar os autarcas, que é, vamos ter projetos em carteira, vamos estar mais proativos a tentar procurar soluções de financiamento, e estes projetos, se estiverem feitos, se estiverem trabalhados e se houver este pipeline de investimentos identificados, necessariamente quando aparecem as oportunidades, as candidaturas são mais fáceis de serem concretizadas, apresentadas, aceites e executadas. E eu sei que isto funciona em muitas câmaras assim, e há bocado o Manuel falou no exemplo de Cascais, mas eu posso dar outros exemplos, seja Cascais, Matosinhos, Maia, Porto, Lisboa, e com isto estou a falar de câmaras que até têm um espectro partidário mais amplo, e que optaram por esta via de tentar ter um pipeline de projetos mais robusto e tentar identificar de forma mais premente aquilo que são as possibilidades de apoios para garantir que as execuções também se concretizam, porque nem todas têm, como o Manuel estava a dizer e bem, não, Cascais é a mesma disponibilidade financeira. É um oásis do ponto de vista financeiro, e portanto, nessa perspectiva, eu acho que esse trabalho deve ser feito a montante com mais projetos. Peço desculpa da pressão e com certeza que isto daria aqui mais uma ronda, porque há vontade de réplicas e até de tréplicas, mas provavelmente teremos a oportunidade no futuro de voltar a este tema. Queria só aproveitar os últimos minutos, que já são apenas cerca de 10, para falarmos do último tema que tínhamos anunciado no início, até porque, relativamente aos primeiros tempos deste governo, já completou 30 dias, até porque há aqui um elemento de atualidade, foi apresentado esta semana, no final da semana, na sexta-feira, ontem, a estratégia do governo para a habitação, com várias medidas, umas dezenas de medidas. Eu vou destacar aqui algumas delas, por exemplo, para acelerar o PRR e desbloquear 25 mil casas, o Governo quer mudar os procedimentos de aprovação das candidaturas, deixar de ser necessário o que agora é para ser aprovado quase como com base num termo de responsabilidade das câmaras municipais, ou seja, as câmaras municipais responsabilizam-se, a candidatura é aprovada, o processo avança e depois há haver algum escrutínio que será a posteriori. Há também uma intenção de reforçar o financiamento para a construção de habitação naqueles casos em que a candidatura não foi aprovada pelo PRR. Há várias outras medidas, são cerca de 30, que
foram disponibilizadas pelo Governo, que apresentou no Porto a sua estratégia, e relativamente ao que havia do pacote Mais Habitação, que tem sido criticado e que era a intenção deste Governo revogar, mas que a Assembleia da República não permitiu, nestas medidas anunciadas agora pelo Governo está, por exemplo, o fim do arrendamento coercivo, vai ser revogado, é uma das medidas também anunciadas, e portanto isto para começar, desta vez por Nuno Matias. Nos outros dois temas começaram Manuel Pisco e Ivan Gonçalves. Nuno Matias, o tempo é pouco, mas dos 30 dias de governo e talvez mais especificamente sobre este plano de habitação, o que é que gostaria de destacar e qual é que é o sentido da sua apreciação? Acha que o governo tem nota positiva nestes 30 dias ou não? Bom, tem claramente nota positiva, porque se estão a apresentar tantas iniciativas e decisões em 30 dias que o anterior governo em mais de 3.000 não foi capaz, é porque alguma coisa de positivo está a ser concretizado, portanto eu acho que há que relevar isso, é o espírito de iniciativa, de reforma, de tentar acrescentar algo para a qualidade de vida das pessoas. Veja-se ontem a questão do complemento solidário para idosos, veja-se a questão do IRS, que já vinha de há um ano, apesar de agora haver aqui algum ruído. Não nos podemos esquecer que há um ano o PSD apresentou uma redução de 1.500 milhões de euros para o orçamento de 2024. O governo, então, do Partido Socialista optou por uma solução mais mitigada de 1.100, mais coisa, menos coisa, e agora está-se a executar alinhando essa bitola, bem como a questão que vai ser lançada futuramente do IRS jovem. Na questão da habitação, eu acho que é mais um exemplo de concretização. Quando está aqui a falar de 30 medidas com calendário, o Francisco falava há pouco na questão do desbloqueio de 25 mil casas do PRR com a adoção dos termos de responsabilidade pelas câmaras. Este objetivo para acelerar os processos está tipificado para ser lançado nos próximos 10 dias, mas também a questão da construção pública do IRU, a questão do financiamento para viabilizar o desenvolvimento de fogos candidatos que não estavam financiados pelo PRR em 30 dias. Matias, não temos tempo de dissecar muito as medidas, não, eu fica só uma apreciação geral. Sim, eu ainda só queria destacar a questão dos jovens, porque a questão dos jovens é muito relevante e que começa com o IRS jovem, mas acaba agora com a questão das garantias e com a isenção do IMT e do imposto de selo na aquisição da primeira habitação, porque é fundamental dar condições para que as pessoas tenham o seu processo e o seu projeto de vida e familiar cada vez com mais apoio, porque é a única forma de depois poder haver também uma política de natalidade, uma política de desenvolvimento profissional, uma política que reforça a qualidade de vida. Temos que acelerar para ouvir também aqui alguma coisa do Ivan Gonçalves e do Manuel Pisco. Eu agora passava para Ivan Gonçalves. Aceita esta ideia que Nuno Matias estava a fazer passar de que este governo até está a ter capacidade de decisão nestes primeiros 30 dias? Bom, eu diria que essa não é a percepção da maioria dos portugueses. Em primeiro lugar, relativamente ao CSI, ao complemento solidário para idosos, esta é uma medida que o Partido Socialista já tinha sinalizado, já tinha anunciado, já fazia parte do programa eleitoral, a questão dos filhos não terem que apresentar os seus rendimentos. Depois, relativamente... E a AD também tinha no seu programa. Pronto, então, no fundo, não é uma originalidade da AD, é uma medida que aconteceria quer o PSD fosse governo ou não. Relativamente às novas medidas do pacote de habitação, aquilo que me parece é que há aqui um frenesim por liberalizar ainda mais o mercado, o que vai trazer piores notícias para as famílias portuguesas. E vamos poder ver o caminho que estávamos a seguir ao longo dos últimos meses, e todas as estatísticas nos dizem isso, era de maior casas disponíveis para arrendar, de algum abrandamento dos preços nos grandes centros urbanos e a disponibilização de maior oferta. Não me parece que isso vá acontecer. Quando nós liberalizamos o mercado, estamos a tornar aqueles que são mais vulneráveis, ainda mais vulneráveis e com maior dificuldade no seu acesso. E depois, aquilo que me parece relativamente evidente, é que este mês foi marcado por casos, por atrapalhações, pela arrogância de quem venceu as eleições por poucos milhares de votos e que acha que pode governar sem ter que falar com ninguém, e na permanente chantagem dizer aos outros partidos ou aprovam ou
estão a fazer contrapoder e, para além do mais, marcado também, acho que isso é evidente, pelo grande embuste que nós tivemos relativamente à baixa dos impostos. Foi prometida uma grande redução de impostos, esse foi o alfa e o ômega da mensagem que foi passada na campanha eleitoral, e depois aquilo que nós tivemos é que, afinal, a grande redução de impostos foi aquela que já foi feita pelo Partido Socialista, e não há aí também nenhuma novidade. E, portanto, Ivan, o que estamos a ter é o cumprimento da promessa eleitoral, que era baixar 1.500 milhões de euros em relação ao IRS 2023. Foi o que foi anunciado, é o que está a ser executado. Claro, deixando claro também que a carga fiscal que tinha sido colocada pelo governo do Partido Socialista era excessiva e, portanto, era preciso uma nova política fiscal para o país. Aquilo que depois viemos a ver é que essa nova política fiscal são 100 milhões de euros no total, o que dá uma ninharia para cada português e, aliás, e que privilegiava os portugueses. Não só é mais do que isso, como ainda por cima, em 2023, para o Orçamento de 24, foi o próprio PS que de início só queria 500 milhões, com a proposta de 1.500 do PSD aumentou para pouco mais de 1.000 e, portanto, aproximou-se do objetivo que estava proposto pelo PSD de 1.500, que agora é concretizado. Não é verdade que tenha havido essa mudança, porque a proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista foi em sede de Orçamento de Estado e antes disso não tinha havido proposta nenhuma. Mas ainda assim, temos este primeiro mês, essa é a minha opinião, e eu acho que se perguntarmos na rua à maioria dos portugueses, é isso que vamos ouvindo. Não houve grandes melhorias, nem parece vislumbrar-se grandes melhorias nos próximos tempos na vida dos portugueses e, além do mais, parece existir uma grande incompetência na forma como alguns dossiês políticos são geridos. Mas, obviamente, este governo tem toda a legitimidade para governar, governará durante os próximos 4 anos e depois veremos se os portugueses, de facto, tiveram a melhoria nas suas condições de vida que a AD prometeu em campanha eleitoral. Manuel Pisco, para finalizar, que apreciação é que faz ao primeiro mês do governo e o que é que já conseguiu entender da estratégia da habitação que foi apresentada ainda há poucas horas? Olha, para sintetizar as coisas, parece-me que a estratégia da habitação corresponde à ação do primeiro mês do governo. É trabalhar apenas sobre promessas ou a promessa de que vai ser prometido calendarizar, fazer uma agenda de medidas que vão ser feitas. O exemplo disto é combater a inflação. Primeiro, aqui na habitação, é fazer naturalmente a constatação e a queixa daquilo que estava do passado e tem que ser resolvido. Mas depois é fazer aqui um calendário daquilo que se irá fazer sem saber o que é exatamente. Não é? Há coisas anunciadas que não sabe como. Disponibilização de imóveis públicos para a habitação em 90 dias. Parcerias público-privadas. O regime legal semi-automático para aproveitamento de imóveis públicos com projeto de habitação em 10 dias. O que é isto? Isto vai acontecer, mas isto acontece a medidas que estavam no programa Mais Habitação do PS e não aconteceram. Onde é que apareceram os imóveis do Estado para arrendar? Onde é que estão essas disponibilidades que ninguém as conseguiu identificar? Alterar a lei dos solos, outra medida, alterar a lei dos solos. Alterar a lei dos solos em 60 dias. Isto é o quê? Eu acho que quem está a fazer um PowerPoint destes nem tem bem a noção daquilo que está a dizer, não é? Que são coisas que têm implicações enormes e que se quer agora aqui, a título de uma ideia de desburocratização, simplificar tudo como se fosse fácil fazer. Criação do bónus construtivo, aumento dos índices e limites de densidade urbanística em 90 dias. Um estudo de novas centralizadas urbanas em 120 dias, são 4 meses, já dará tempo. Mas há equipas no terreno a trabalhar, há alguém que esteja a estudar alguma coisa, vai-se fazer o quê? Fazer isto administrativamente? Eu acho que este programa é para dizer que há um programa de contraponto ao programa que havia do PS de Mais Habitação. Grande parte das medidas são as mesmas, a única coisa de mais, mas não resultaram, que não se concretizaram, creio para as cooperativas, por exemplo. Mas que venha lá, mas está prometido há tanto tempo, ninguém o define. Linhas de crédito para o build to rent, muito bem, construir para arrendar. Está bem, mas definam-no lá alguma vez por toda. E isso faz-se em não sei quantos dias. Há uma ou duas coisas concretas, vamos ver quando é que elas saem. Por exemplo, a redução da taxa mínima do IVA para a taxa mínima de 6% para as obras de reabilitação e construção. Muito bem. Até ao fim da legislatura. Esta coisa que é uma coisa prática e é fácil de fazer, o calendário deste governo diz, mas isto é para fazer até ao fim da legislatura. Mas
isto são medidas reais para promover o acesso à habitação? Não me parece. Pronto, o tom todo deste problema da habitação tem sido o tom com que o Governo tem estado a governar nestes 90 dias. É preocupar em tirar culpas por cima dos anteriores, como mais ou menos todos fazem, mas o que é mais preocupante é que não parece que haja uma pronúncia sobre qualquer área setorial em que o Governo diga claramente: nós vamos trabalhar neste sentido, a nossa medida vai ser esta e aquela e outra. Não assenta políticas, não define o que vai fazer e andamos todos a discutir pequenas polémicas. Quem é que tem iniciativa, quem é que não tem, se o PS votou com o Chega, se o Chega votou com o outro. Quer dizer, isto não é fazer política e as pessoas percebem isso e vão penalizar nas próximas eleições. É bom estar atento a isso. Quem quer governar não tem que andar a arranjar desculpas de que os outros querem governar por ele. Tem que tomar as suas medidas, elas que venham. O Governo tem que se preocupar e ocupar o seu tempo em aprovar medidas de soluções para a vida, o dia-a-dia das pessoas. E não está a fazer. E com isto chegamos ao final da edição de hoje da Política Local. Agradeço a Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Até lá, uma boa semana para todos. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.